Então, hoje nós vamos falar sobre a gestão das emoções, né? Como a gente aprende, né, a gerir as nossas emoções. A nossa mente, ela é como um músculo, assim como qualquer músculo, ela precisa de treino para se desenvolver. E ela se desenvolve como? Através de repetições ou de grande impacto emocional. Tudo que a gente tem gravado até hoje na nossa mente foi por algum impacto emocional ou por várias vezes que a gente ouviu a mesma coisa, tantas repetições, acaba gravando aquilo ali na nossa mente. E a maioria do tempo, a gente vive no automático. A gente faz as coisas sem nem perceber como está fazendo e o porquê que está fazendo. E a gente tem pouco hábito de se perguntar o porquê que a gente faz as coisas que a gente faz da forma que a gente faz, né? Então, para quem não me conhece, né? Eu creio que quem está aqui dentro já me conhece, mas meu nome é Catiane Camilo, sou terapeuta, psicanalista, especialista em reprogramação mental, emocional e vibracional. E tenho mais de 70 formações aí na área de desenvolvimento humano. E é uma área que eu gosto muito e que eu me identifico muito. Porque tudo vem do nosso desenvolvimento humano, né? Tudo que a gente faz é baseado naquilo que a gente já experimentou na nossa vida e baseado através da nossa cultura, das nossas lições familiares, depende muito da crença, né, religiosa, então tudo é baseado em cima daquilo que a gente foi vivendo até hoje. E a gente vai falar um pouquinho dos pilares da inteligência emocional. Deixa eu só aceitar aqui que está entrando mais alguém. Oi, Deise. Boa tarde. Seja bem-vinda. Regiane. Boa tarde. Sejam bem-vindas. Um dos pilares, dos primeiros pilares que a gente precisa para ter uma inteligência emocional é o nosso amor próprio, né? A gente muitas vezes está esperando que as pessoas nos amem, mas aquilo que chega até nós é reflexo daquilo que a gente é. E se a gente mesmo não nos ama, como é que a gente espera que a outra pessoa nos ame? E quando eu digo não nos ama, né, quer dizer, não, quer dizer que eu não me amo agora. Não, é porque às vezes a gente não faz as coisas por nós. Faz pelas outras pessoas, acha tempo para todo mundo, mas não tira um tempo para nós. E isso quer dizer o quê? Que muitas vezes a gente dá mais atenção para as outras pessoas do que para nós mesmos. E quando lá na Bíblia marca, né, amai ao próximo como a ti mesmo, então é primeiro a ti mesmo, para depois o próximo. Como é que a gente vai dar aquilo que a gente não tem? E se a gente não tem o amor próprio, como é que a gente vai dar isso para outra pessoa? E tudo que chega até nós é reflexo do que a gente é. Se a gente não nos dá o amor que a gente merece, é isso que vai chegar para nós, vai chegar da forma que a gente não quer, né? A maneira como a gente se trata, né, mostra a maneira que as outras pessoas devem nos tratar. E se a gente não se trata com amor, carinho e aquilo que realmente a gente merece, é isso que vai retornar para nós. E um dos pilares do amor próprio é a gente aprender a dizer não. E isso é uma dificuldade que eu tive muito grande na minha vida, aprender a dizer não. Principalmente para os meus filhos. E eles vinham pedir alguma coisa e quando eu dizia não para alguma coisa, eu ainda me sentia culpada. E quando a gente diz sim para outra pessoa, querendo dizer não, a gente está dizendo não para nós mesmos. E é aí que eu digo que é o amor próprio, sabe? A gente tem que aprender sim a dizer não. Hoje, quem tiver com o microfone aberto, se quiser fechar, é bom. E quando quiser falar, tem um íconezinho ali, que é uma mãozinha, pode erguer a mãozinha, pode bater ali na mãozinha que eu vou verificar e daí pode falar, certo? Pode, quem quiser falar, é só abrir o microfone ali também, pode abrir o microfone e comentar alguma coisa. Então, se a gente não consegue dizer não, o que acontece? A gente fica carregando fardos que não é nosso, primeiramente. E a gente fica sobrecarregada.
porque a gente faz tudo pelos outros, né? Chega, pode deixar que eu faço. Não faz. E é assim, quando a gente tem a síndrome da boazinha, que eu digo, as pessoas, da grande maioria, principalmente quem está à nossa volta, acaba se aproveitando disso. Eu vou lá pedir para tal pessoa que eu sei que ela faz. E muitas vezes a pessoa ela acaba se privando, né, de ter um tempo de qualidade para dar esse tempo para outra pessoa no momento que ela não queria. A questão não é a pessoa dizer sim, é ela dizer sim quando ela quer dizer não. Naquele momento, eu não queria dizer sim, mas acabei dizendo porque lá na infância, vou dar um gatilho aqui para vocês. Talvez lá na infância, essa pessoa ela só se sentia amada quando ela fazia algo por alguém. Talvez lá na infância, quando ela fazia algo, a mãe elogiava, o pai elogiava, né? Os cuidadores, os professores elogiavam quando ela fazia algo. E daí, quando ela cresce, na vida adulta, ela acha que tem que fazer tudo por todo mundo, que é dessa forma que ela vai sentir que ela tem valor e que ela é amada. E, eu tenho medo de dizer não, porque, vai que a pessoa fica brava, que a pessoa não quer mais falar comigo. E uma coisa eu digo, se a pessoa realmente gosta de você, não é um não que vai deixar a pessoa de gostar de você. Só que é nesse momento que a gente seleciona realmente quem são as pessoas que realmente querem estar do nosso lado verdadeiramente, não pela nossa utilidade, sim pelo que a gente é. Porque se a gente diz não para uma pessoa e essa pessoa acaba ficando brava por conta disso, ela não gosta de você, ela está gostando da sua utilidade daquele momento. E é aí que a gente, né, diferencia realmente quem está com nós porque realmente gosta ou quem só quer a nossa utilidade. Isso a gente acaba não percebendo, não somente, às vezes, nas nossas relações mais íntimas, como dentro das empresas, né, no nosso âmbito de amigos, então, em todos os nossos relacionamentos, a gente acaba percebendo isso. Alguém quer comentar alguma coisa? Até aqui? Não? Então, vamos continuando. Então, um outro pilar da inteligência emocional é as palavras. Palavras têm poder. Tem uma frase que eu gosto muito, não profira palavras de uma realidade que você não quer. O que seria isso? Quando a gente está reclamando, reclamar o que é? Clamar 2 vezes por uma coisa que a pessoa não quer. Vamos pensar em uma outra palavra, refazer. O que é refazer? Fazer 2 vezes a mesma coisa que saiu errado, né? Agora, reclamar é clamar 2 vezes pela mesma coisa. E se a gente pensar nesse sentido, a gente começaria, né, a se policiar no que a gente reclama. Porque o que acontece? Quando a gente reclama, a gente está pedindo mais aquilo ali. E as nossas palavras, ela tem poder. Uma dica que eu dou para vir a consciência do quanto que a gente reclama num dia, talvez ter algo, vou dar um exemplo, um relógio que cada vez que reclama tira de um lado e bota no outro, uma pulseirinha que cada vez que reclama tira de um lado, bota no outro. Para que isso? Para vir a consciência de quantas vezes a gente reclama no dia. E esse reclamar, que muitas vezes atrapalha a nossa vida, da gente ter uma vida melhor, da gente ter uma vida mais próspera, da gente ter relacionamentos melhores. Por quê? Porque tudo que a gente foca expande. E se a gente foca no lado negativo, o que vai vir mais? Mais de coisas negativas. E se a gente foca no lado positivo, vai vir mais de coisas positivas. Não sei se algumas de vocês já viram um videozinho na internet, que o vídeo, se eu não me engano, o nome é Palavras Sem Poder. E no vídeo é o seguinte, se vocês procurarem ali no YouTube, vocês vão achar. Tem um vídeo que eles fazem um teste de 15 dias e tem um vídeo que eles fazem teste de 30 dias. E no vídeo é o seguinte, eles colocaram 3 potezinhos com arroz cozido. O primeiro potezinho, eles falavam palavras positivas, palavras boas, e esse teste eles fizeram durante 10 dias, todos os dias eles faziam isso. O segundo potezinho era o pote do excluído, deixaram aquele pote ali excluído
não falavam nada, simplesmente não falavam nada, pulavam ele. E o terceiro potezinho era só palavras ruins, só coisas negativas. Depois de 10 dias, eles mostraram essa experiência. No primeiro potezinho, o arroz estava intacto, parecia que tinha sido cozido naquele momento. O segundo pote, que foi do excluído, estava todo preto. E o terceiro pote, que foi o das palavras ruins, estava todo mofado. Isso quer dizer o quê? Olha o poder que a nossa palavra, né? Aquilo que o nosso sentimento, tudo aquilo que a gente fala tem sobre nós e sobre tudo que está em volta de nós. Tem estudos científicos já falando que se a pessoa está num ambiente negativo, ela tem muito mais chance de ter uma doença no futuro do que uma pessoa que está num ambiente positivo. Porque isso, se o nosso corpo ele é 70%, né? Mais de 70% de água, e a água é o maior condutor de energia que a gente tem, se a gente está num ambiente que é totalmente negativo, com palavras e sentimentos ruins, o que vai acabar acontecendo? Vai poluir o nosso próprio corpo. E isso vai trazer o quê? Vai trazer doenças para a nossa vida. Então, baseado nisso, nas palavras, se vocês for ver na internet, tem mais testes. Tem testes que eles fazem com música, uma música que é mais calma, com letra bonita, e uma música que é totalmente uma letra banalizada, e eles fazem esse teste na água, daí aquele que é uma música mais calma, mais bonita, a água fica analisado em microscópio, faz um estilo de uma flor, um desenho bem bonito. E aquela água que é aquela música que é normalmente rock and roll, essas músicas um pouco mais pesadas, ela fica uma coisa toda estranha, muito feia de se ver. Fizeram isso também só colocando o nome, às vezes não precisa nem falar a palavra, o sentimento também acaba trazendo esse algo negativo. Eles pegaram vários potes e colocaram água da torneira dentro. E nesses vários potes, eles colocaram várias palavras, amor, esperança, raiva, e congelaram esse pote. Depois eles fizeram uma análise também em microscópio. E depois que eles fizeram essa análise, eles detectaram que as palavras que eram positivas faziam desenhos bonitos, normalmente parecido com umas flores, e aquelas palavras que eram negativas formavam uns desenhos bem feios, bem difícil de se ver, assim, bem horrível mesmo. Então, baseado nisso, o que eu digo? A gente precisa substituir algumas palavras que a gente fala, né? Não profira palavras de uma realidade que a gente não prefere. Muitas vezes a gente está ali, né, reclamando ou xingando, falando coisa que muitas vezes sem pensar, e isso vai acabar repercutir na nossa vida num todo. Uma das palavras que eu gosto muito de citar é a palavra eu vou tentar. A palavra eu vou tentar já está dizendo que você não vai conseguir. Eu vou tentar pegar algo. Se eu falar assim, eu vou tentar pegar essa caneta, o meu cérebro não entende se é para eu pegar ou não. Então, o que ele acaba fazendo? Acaba não concluindo isso ali. E quando a gente diz que a gente vai tentar, o que o universo... qual é a mensagem que a gente está mandando para todo o universo? Que a gente não vai fazer, né? Trocar a palavra eu sou. Ah, eu sou burra, eu sou tansa, eu sou isso, eu sou aquilo, tudo no negativo, né? Na grande maioria das vezes. E trocar essa palavra de eu sou por eu estou. Eu estou no momento difícil, não eu sou, sabe? Trocar a palavra, igual o exemplo que eu coloquei ali, ó. Eu não estou rica, mas sou rica. Por quê? Eu não estou? Porque no momento a pessoa não está, mas ela já se sente assim. Outra coisa é a gente aprender a canalizar os momentos, né, que são negativos. O que seria isso? Deixa eu dar um exemplo. A pessoa teve um momento difícil naquele dia, algo que deixou a pessoa estressada. O que acontece? Ou a pessoa desconta em cima de alguém, né, que não tem culpa nenhuma, ou a pessoa acaba guardando para ela.
E eu sempre digo que os problemas emocionais vêm daquelas emoções que a gente reprime. E quando a gente coloca essas emoções para fora, a gente é como se a gente estivesse carregando uma pedra e a gente jogasse lá fora. Quando a gente consegue colocar essas emoções para fora. Então, o que seria aprenda a canalizar? Seria o quê? Quando a gente está com aquela raiva, com aquele sentimento ali, aquele momento ali estressante, aquele estresse, a gente achar uma maneira de colocar esse estresse para fora. E quais são as maneiras? Cada uma vai achar uma maneira de forma diferente, né? O que pode ser feito? Ir numa academia, jogar esse estresse para fora lá, fazer uma corrida, fazer perguntas, né? Fazer perguntas para nós mesmos, porque a gente não tem esse hábito. Por que eu estou me sentindo assim? O porquê que isso me fez tanto mal? O porquê que eu me estressei por isso? Porque nunca é no outro, é sempre na gente. É sempre na gente. Não é a pessoa que te estressa, é a gente que se deixa a pessoa nos estressar, na grande maioria das vezes. Por quê? Porque a gente não se questiona o porquê que a gente está agindo daquela maneira, o porquê que aquilo ali me irritou, o porquê que isso está me fazendo mal. Porque sempre tem um fundo emocional lá por trás. Se a pessoa está resolvida realmente, interiormente, ela não vai se incomodar com alguns fatos. Agora, se aquele fato que a pessoa falou é algo que não está bem resolvido dentro da pessoa, isso vai incomodar, isso vai chatear. Por isso que é tão bom, né, a gente está fazendo esse autoconhecimento, para a gente entender o porquê que muitas vezes a gente acaba se incomodando com algumas coisas. E tudo aquilo que a gente faz, né, repetidamente, é o que a gente acaba se tornando. Se a gente está o tempo todo estressado, incomodado, o que a gente vai receber durante o dia? Mais disso. Tem estudos que revelam que se a gente se acordar de manhã e assistir um noticiário, vou dar um exemplo, um jornal, e ali naquele jornal está passando uma notícia ruim, a gente tem 70% de chance de ter um dia ruim. Por quê? Porque a gente canalizou aquele momento ruim já logo nas primeiras horas do dia. E daí o que acontece? O que eu falei? Tudo que a gente foca expande. E tudo é dual, tudo tem o lado positivo e o lado negativo. Só que o que acontece? Se a gente focar só no lado negativo, a gente vai ver só daquilo ali. Se a gente focar só no lado positivo, a gente vai ver mais daquilo ali. E se eu perguntar assim para vocês, no dia de hoje, o que de bom que aconteceu para vocês? Vocês vão achar alguma coisa de bom que aconteceu no dia de hoje. E se eu perguntar o que aconteceu de ruim, vocês também vão achar. Isso acontece por quê? Porque a gente não para se analisar, o porquê que muitas vezes as coisas acontecem repetidamente na nossa vida. Tudo que se repete é algo que a gente precisa olhar dentro de nós. E uma frase que eu deixo, né, é domine a si mesmo, não aos outros. Se você não controlar os seus impulsos, eles que irão te controlar. A coisa mais difícil que tem é a gente dominar a si mesmo. E daí, muitas vezes, a gente quer dominar os outros. Se a gente não consegue nem dominar a si mesmo, nem dominar as nossas emoções. E a gente jamais vai conseguir mudar a outra pessoa, a menos que ela queira. A gente só consegue mudar a nós mesmos, a nossa percepção, a nossa realidade. A gente não consegue mudar a outra pessoa. Só que a partir do momento que a gente se conhece, que a gente se analisa, a nossa percepção lá de fora é outra. É como se estivesse utilizando um óculos rosa e o que acontece? A pessoa só vai ver rosa na frente dela e de repente ela tira o óculos e começa a ver as coisas como realmente são. E assim, uma outra forma da gente canalizar essa energia é não gastar essa energia com coisas insignificantes. Muitas vezes a gente se preocupa
se incomoda com coisas que a gente não tem controle. E se a gente não tem controle, isso não é para nós, não é? Se a gente não consegue mudar aquela situação, então isso também não é para nós. Então, para que ficar se incomodando, né, se estressando com algo que a gente não vai conseguir mudar, com algo que a gente não vai conseguir fazer? Precisa fazer uma análise das lutas que a gente precisa entrar e analisar o que a gente ganha com isso, se entrar nessa luta. Eu sempre digo, vai reclamar de alguma coisa? Vai melhorar? Ok, vai lá e reclama, faz a reclamação. É para melhorar? É, então vamos lá reclamar, é para melhorar. Agora, se vai reclamar e não vai resolver nada, não adianta reclamar, não é mesmo? Uma outra forma da gente gerir as nossas emoções é sempre falar a verdade. A verdade, ela sempre libertadora. Mas aí se eu falar a verdade, eu vou ficar magoando muitas pessoas. Não é mesmo? Mas a questão não é essa. É falar a verdade de uma forma elegante, de uma forma, né, que não vai ferir a outra pessoa. Eu sempre digo que não é o que a pessoa fala, é a forma com que a pessoa fala. Então, né, precisamos sim falar a verdade. E a verdade, ela é sempre melhor. Na Bíblia marca, né? Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a verdade sempre vai ser a melhor opção. Por quê? Quando tem uma mentira envolvida, o que acontece? Vai gerar mais mentira, e a pessoa sempre vai estar com aquela sensação de que mentiu ou que alguém vai descobrir. E isso acaba o quê? Baixando a energia da pessoa. E sempre falar, né, aquilo que realmente vem no coração da pessoa. E ter uma inteligência emocional aos olhos do Criador. Vocês vão ver que eu vou citar várias vezes a Bíblia. Eu não sou evangélica, mas eu gosto de ler a Bíblia, eu gosto de seguir os ensinamentos que está lá. E lá também marca assim: o coração do sábio está à sua destra, mas o coração do tolo está à sua esquerda. O que isso quer dizer? Que o nosso cérebro, o lado esquerdo é o lado analítico, ligado ao nosso raciocínio lógico. E o nosso lado direito, ele está ligado ao nosso lado emocional. Então, o que isso quer dizer? Que muitas vezes a gente tem que deixar o nosso lado do raciocínio e seguir o nosso lado do emocional. Porque o raciocínio, ele segue muito o lado do ego, o lado do nosso ego. E muitas vezes a gente não quer dar o braço a torcer, não quer pedir desculpas, não quer... se sente que vai se diminuir. E, na verdade, não. A gente precisa lidar mais com esse nosso lado emocional e, muitas vezes, sim, ter que ir lá pedir desculpas. Eu sempre digo que quando a gente pede perdão para alguém, esse perdão não é para outra pessoa, esse perdão é para nós, para nos libertar. O perdão não é para outra pessoa. Às vezes a pessoa nem precisa saber que você perdoou ela, mas isso precisa estar limpo dentro de nós, dentro do nosso coração. E não é assim, eu perdoo da boca para fora, não, é libertar aquele sentimento ali. Igual eu comentei anteriormente, né? A gente só é afetado com aquilo que a gente concorda. Algo só ofende porque a gente permite que aquela pessoa nos ofenda. E muitas vezes a gente entrega a direção da nossa vida na mão da outra pessoa, deixando com que ela atrapalhe o nosso dia. E a melhor forma da gente analisar isso, da gente identificar isso, é identificando primeiramente as nossas emoções. E a partir do momento que a gente identifica as nossas emoções, fica mais fácil da gente entender as emoções da outra pessoa. E nunca agir pela emoção, pela raiva ou pela euforia. Porque quando a gente está com raiva,
a gente não para pensar e acaba falando palavras muitas vezes, igual eu comentei já lá no início, palavras têm poder. Então, se a gente proferir uma palavra que vai magoar a pessoa, por mais que você vá lá, peça desculpa para ela, aquela palavra, se gerar uma emoção muito grande, igual eu comentei também, o nosso cérebro grava por emoção ou por repetição, muitas vezes aquilo já está gravado ali no cérebro da pessoa. E cada vez que acontecer algo parecido, vai acionar aquele gatilho ali e a pessoa vai se sentir mal. Então, nunca agir pela raiva e nem pela euforia, porque quando a pessoa está num estado de euforia, ela também age sem pensar, sem analisar nas coisas. E uma frase que eu também gosto de falar é que a morte ela acontece todos os dias em que a gente não viveu. Isso quer dizer o quê? Que aquele dia que a gente deixou de viver na alegria, naquilo que a gente veio aqui para fazer nesse mundo, por conta de algo ou alguém ou alguma situação que nos deixou para baixo, a gente naquele dia a gente não viveu da maneira que a gente deveria ter vivido. E é nesses dias, nesse dia é como se você não tivesse vivido. Faz sentido para vocês? Pessoal, quero que vocês interajam aqui comigo, senão parece que eu estou falando sozinha. Então, agora nós vamos falar um pouquinho da comunicação, né? De ter uma comunicação assertiva. E como é que a gente faz para ter uma comunicação assertiva? Primeiramente, ouvir mais do que falar. Nós temos 2 ouvidos e uma boca. Então, a gente sempre ouvir. E ouvir sem julgamentos, porque a gente não sabe o que a outra pessoa realmente está vivendo, né? Muitas vezes aquela situação, a pessoa analisando de fora acha que a pessoa está fazendo daquela situação algo muito grande. Mas para aquela pessoa realmente é algo muito grande. Então a gente precisa, sim, analisar de fora e sem julgamentos. E ouvir, primeiro ouvir a pessoa, aberto, sem julgar a pessoa antes mesmo dela terminar, né? E uma outra coisa que é muito importante é a gente saber o que quer, realmente saber o que quer. Se eu perguntar para vocês qual é o planejamento que vocês têm daqui 2 anos? O que vocês querem da vida de vocês daqui 10 anos? Alguém tem esse planejamento? Alguém já sabe o que quer? Deixa eu voltar aqui para conversar com vocês agora. Aqui. Vamos lá. Quero conversar com vocês. Alguém sabe o que quer? Claramente, assim, no papel, minha meta de 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu quero chegar lá daqui 4, 5 anos, eu quero estar assim. Alguém tem essa meta? Porque o que acontece? Quando a gente não tem uma meta definida, a vida nos leva para qualquer lugar. E esse lugar pode ser o lugar que a gente não quer. Ah, porque a minha vida está de cabeça para baixo. E daí, se a gente fizer uma pergunta, tá, tua vida está de cabeça para baixo, mas qual é a vida que você gostaria de ter? Às vezes a pessoa não sabe nem responder o que ela quer. E daí o que acontece? Acontece da forma que ela não deseja, porque ela nem sabe o que ela quer. Então, isso é algo muito importante, a pessoa saber o que realmente a pessoa quer. E ter um planejamento para isso, né? Não é, eu quero ganhar na Mega Sena, isso aí todo mundo quer, não é? Mas não, é algo claro, algo específico, algo que realmente você consiga fazer um passo a passo para ir alcançando. É necessário, sim, ter isso em mente. E ter prazer naquilo, né, que você se torna. E se eu perguntar assim para você, né? Você tem orgulho da pessoa que você se tornou? Coloca, né? Internaliza essa palavra, essa frase. Realmente você tem orgulho da pessoa que você se tornou? E a gente precisa ser, sim, o nosso maior fã. E a gente precisa, sim. Lembra que eu falei? Primeiro, o amor próprio. Então, primeiro a gente precisa ter
esse amor próprio, ter orgulho, ser o nosso maior fã, para depois ter um fã lá fora, não é mesmo? Então a gente precisa fazer as coisas para que a gente tenha orgulho do que a gente é, do que a gente se tornou. Um outro pilar é desenvolva a autoconfiança. E como é que a gente desenvolve a nossa autoconfiança, né? A gente só vai desenvolver a nossa autoconfiança quando a gente cumprir as promessas que a gente faz para a gente mesma. Você confia em si mesma? Né? Seja honesta. Que nota você dá para as promessas que você já fez para si mesma? Você cumpriu com elas? E como é que a gente desenvolve essa autoconfiança? Se a gente não cumpre as promessas que a gente faz para a gente mesma. A gente só vai desenvolver a nossa autoconfiança a partir do momento que a gente cumprir as promessas que a gente faz para a gente mesma. E uma dica que eu dou é que a gente comece a treinar o nosso cérebro com as coisas fáceis. Como assim, com as coisas fáceis? Ah, não, amanhã eu vou fazer algo por mim. Então, eu vou levantar de manhã, eu vou colocar uma meditação, vou tirar 1 hora para mim. E daí, chega no outro dia, você pega e você faz. Seu cérebro vai começando a ter essa autoconfiança em si mesma. Porque como é que a gente gera a confiança na outra pessoa? Quando aquela pessoa, ela cumpre com o que ela fala, não é mesmo? Então, como é que a gente vai gerar autoconfiança em nós? Quando a gente cumprir com aquilo que a gente coloca como objetivo para nós mesmos. E quando a outra pessoa, ela faz uma promessa para a gente e ela não cumpre, o que acontece? A gente quebra essa confiança que a gente tem com a outra pessoa. E como é que acontece com nós? Da mesma forma. A gente só vai acreditar em si mesma quando a gente conseguir cumprir as promessas que a gente faz para si mesma. E agora, quais as promessas que você anda fazendo para si mesma? Você anda cumprindo com essas promessas, né? E algo que é muito bom para a gente ter ali uma constância na nossa rotina é a gente tirar as primeiras horas ali do dia para nós mesmas, para o nosso autocuidado, que pode ser da forma que vocês desejarem, daquela forma que vocês se sintam bem. Pode ser através de uma oração, de uma meditação, de uma leitura, de um treino, mas tirar sempre as primeiras horas ali do dia para isso. E eu gosto sempre de prestar atenção, né, nas palavras. Um exemplo, oração. O que quer dizer? Primeiro orar e depois ação. Se a gente ficar só orando e não ter ação, as coisas não vão acontecer. Ela só vai acontecer se a gente orar e depois também fazer a nossa ação. E uma dica que eu dou para vocês também é ter o caderno, o poder dos 3 cadernos, que eu sempre falo. Como é que seria isso? É ter 3 cadernos. Um caderno é aquele caderno que vai ser anotado ali todos os dias um pedido. E esse pedido é assim, ó, como se fosse uma criança, sabe? Você vai fazer aquele pedido sem raciocinar se aquilo pode ser possível ou não pode ser possível. Vai pedir aquilo que realmente desejar, sem limitação. O segundo caderno é o da gratidão. Todos os dias vai achar algo para agradecer. Uma dos sentimentos que mais eleva a nossa vibração é a gratidão. Então, a gente precisa, sim, ser grato pelas coisas que a gente tem. E se todo dia a gente achar algo para ser grato, só esse simples fato, só esse simples ato que a gente faz durante o dia já vai elevar a nossa vibração. E o outro caderno seria o da sabedoria. O caderno da sabedoria seria o quê? Hoje eu fiz algo que eu deveria ter feito melhor. Então, eu vou colocar lá o que eu poderia ter feito melhor, para vir ao nosso consciente daquilo que a gente pode fazer, né? Daquilo que a gente pode estar melhorando. Nesse caderno da sabedoria, você vai colocar frases, algo que você ouviu, tudo que vai te
te deixar mais sábio. Ah, hoje eu não cumpri com algo que eu prometi para mim mesma. Então, eu vou colocar lá nesse caderno da sabedoria. Hoje eu não cumpri tal coisa que eu fiquei de fazer por mim mesma. Então, eu vou colocar a data do dia tal para eu fazer, sabe? Então, você vai se policiando, você mesma vai se policiando, né? Sem depender com que outra pessoa faça isso. Até mesmo porque a gente não leva muito a sério, muitas vezes, quando a outra pessoa fica nos cobrando. Ninguém gosta de ser cobrado. Ninguém gosta. Mas quando a gente mesmo vai se policiando, isso é sabedoria. E o objetivo, né, de fazer isso todos os dias é o quê? É para que todos os dias a gente seja 1% melhor. Se a gente for 1% melhor todos os dias, no final do ano a gente vai ser 365% melhor. Então, só olha o quanto a gente vai estar evoluído lá no final do ano, o quanto a gente vai poder ter um próximo ano ainda melhor, porque a gente se tornou uma pessoa melhor. Agora aqui é onde eu quero realmente estar mostrando para vocês como é que funcionam as nossas emoções. Como é que a gente aprende a ler as nossas emoções. Para ler as nossas emoções e para a gente aprender a ler as emoções dos outros, primeiro a gente precisa aprender a ler as nossas próprias emoções. Aqui, estão conseguindo ver? Agora sim. Então tá. Eu quero que vocês agora vão conversando comigo, tá? Para vocês entenderem certinho como é que funciona essa roda das emoções. As nossas emoções primárias, que é a raiz, que eu diria que seria, vamos supor que é uma árvore, e as nossas emoções primárias, que é a nossa raiz, seria essas 6: a raiva, a tristeza, surpresa, alegria, amor e medo. Todas as outras emoções vêm a partir desta. A segunda emoção, o segundo pilar, eu diria que é o caule. E o terceiro pilar aqui em volta, eu diria que é as folhas. Então, o que acontece? Deixa eu dar um exemplo. Uma pessoa que está com depressão. A pessoa está com depressão, já é lá as folhas das árvores. Vocês conseguem ter essa noção? Deixa eu ver se eu consigo colocar algo aqui que eu consiga desenhar. Acho que eu não consigo fazer isso. Então, vocês aqui, ó, gostaria que vocês analisassem aqui no slide. Depressão, tá bem lá em cima. Antes da pessoa ter uma depressão, que é as folhas da árvore, o que acontece quando a pessoa está com uma depressão? Ela vai no médico, né? Normalmente num psiquiatra, e o que o psiquiatra faz? Dá medicações para que a pessoa ela controle essa depressão. Só que nesse momento, o que está acontecendo? Está tratando as folhas da árvore, não a raiz. E daí a pessoa toma a medicação, sente uma melhora, né? Uma leve melhora ou até uma melhora, só que a pessoa não consegue ficar sem a medicação, ou ela acaba ficando dependente de alguma medicação, porque as medicações, normalmente antidepressivas, são faixa preta e causam dependência. Só que qual é a raiz da depressão? É a tristeza. E daí o que aconteceu? Não foi tratado essa raiz. O porquê que veio, de onde veio, né? Esse momento que trouxe essa tristeza para a pessoa. E é ali, nessa raiz, que a gente precisa ressignificar. Daí a pessoa, ela ficou algo aconteceu ali, para essa pessoa ficar nesse momento de tristeza. E isso não foi ressignificado. Essa raiz ainda existe ali. Daí coloca o quê? Uma medicação lá nas folhas. E a pessoa, ela não consegue sair desse ciclo de medicação. Ela vai sempre estar dependente de uma medicação. E quando ela tira, o que acontece? A pessoa volta tudo de novo e muitas vezes até pior. Vocês conseguiram entender isso? Estão conseguindo visualizar certinho essa roda? Sim.
eu vou dar um exemplo ali da culpa, né? A culpa seria lá a raiz, as folhas das árvores. A pessoa está lá no sentimento de culpa. Só que antes do sentimento de culpa, a pessoa sentiu vergonha. E antes do sentimento de vergonha, a pessoa ficou triste. Então, a raiz da culpa é algo que deixou ela triste. Então, o que a gente precisa tratar? Esse momento que trouxe essa tristeza para a pessoa. Uma pessoa que ela vive numa raiz de raiva, o que vai acontecer com ela? Ela vai ser uma pessoa altamente irritada, ela vai estar o tempo todo irritado. Só que aconteceu algo lá que trouxe um sentimento de raiva para ela. E daí o que nós humanos conseguimos ver? É uma pessoa que está o tempo todo irritada, uma pessoa que está toda a vida no ódio, toda a vida não é uma pessoa grosseira. Só que a gente não entende onde está essa raiz, o porquê, o que aconteceu com essa pessoa. Por isso que eu sempre digo que as palavras e as perguntas, elas são muito poderosas. De onde veio essa raiva? De onde? Aconteceu algo que trouxe essa raiva para a pessoa. E daí o que aconteceu? Naquele momento a pessoa não soube canalizar essa raiva e direcionar para o local certo. O que ela fez? Ela reprimiu. E daí essa raiva vive lá dentro dela. E ela não vive o tempo todo irritado, estressado, só que ela muitas vezes passou já tanto tempo, e a grande maioria das vezes os nossos traumas vêm lá da nossa infância. E quando a gente chega na vida adulta, muitas vezes a gente nem sabe de onde está essa raiz mais. A gente só tem esse sentimento. E daí as pessoas que estão em volta, elas julgam a pessoa que ela vive irritada, que ela é grosseira, que ela é muitas vezes ciumenta, né? Muitas vezes é furioso, tá toda a vida ali naquele estado agressivo, e a pessoa não entende de onde vem essa raiz. E nem a própria pessoa sabe disso, né? Ela só sabe que ela se irrita com qualquer coisa. Vou dar um exemplo aqui de uma pessoa que sofreu algum momento que ela teve medo, que é a nossa raiz ali do medo. Essa pessoa ela vai se sentir insegura, vai estar assustada o tempo todo, vai sempre achar que algo de ruim vai acontecer, está sempre esperando o pior, né? É uma pessoa que vai viver com os nervos sempre à flor da pele, vai estar sempre... Qualquer coisa que acontecer já é horrorizante para a pessoa, ela vai viver sempre no pavor, na ansiedade, preocupação, vai estar... Se acontecer qualquer coisa, essa pessoa fica em pânico, ela se sente muitas vezes até abandonada, né? Sente que as pessoas não estão do lado dela, que as pessoas não ajudam ela, que as pessoas abandonam, né? Tem aquele sentimento que as pessoas abandonaram. E é aí que a gente precisa entender de onde vem esse medo, né? E também tem a surpresa, né? Quando aquela pessoa ela teve algo que foi surpreso para ela, que a pessoa ficou chocado. E essa surpresa é um dos sentimentos que na roda das emoções ela pode ser positiva ou negativa. Então, independente, foi uma surpresa, algo que foi positivo, vai gerar uma sensação boa. Agora, se for algo negativo, vai gerar, né, uma sensação negativa. E quando a pessoa ela fica nesse sentimento de surpresa, ela fica perplexo, muitas vezes a pessoa fica paralisada. Se for algo bom, isso vai estimular a pessoa, né, positivamente, mas se for algo ruim, vai estimular ela negativamente. Se vocês perceberem, nessa roda das emoções, ela tem 6 pilares das emoções, só que apenas 2 é positiva. E daí vem o porquê que nós, seres humanos, somos mais direcionados a ter pensamentos negativos do que positivos. Por quê? Porque nesses pilares, somente 2 sentimentos são positivos nessa roda.
tirando a surpresa que pode ser negativa quanto positiva, que é o pilar do amor e da alegria. Então, quando a pessoa está no pilar do amor, ela sente compaixão, ela se sente cuidada, ela se sente, né, atraída, sensível, carinhosa. Então, ali a pessoa já tem um sentimento já mais positivo. E a alegria também, a pessoa vai ter um sentimento mais positivo. Quando ela está na alegria, ela se sente abençoada, ela se sente famosa, orgulhosa de si mesmo, animada, feliz, satisfeito. Então, já no nosso dia a dia, a gente já está indiciado a pensar mais no negativo. Por isso que a gente precisa aumentar muito esse pilar do amor e da alegria. Quando a gente está num sentimento lá de negativo, a gente precisa achar algo bom que esteja nesses dois pilares, ou no pilar do amor ou da alegria. Como é que a gente vem para esse pilar? Vou dar um exemplo. Até ontem eu estava vendo uma reportagem de um comediante que ele estava comentando que um dia ele foi abordado por um menino que ele tinha câncer e ele disse, foi ouvindo os teus programas no hospital que eu me curei do câncer. Por quê? Porque essa pessoa, ela saiu lá do pilar, né, de raiva ou do medo lá, que é onde traz mais doença, tristeza, onde vai trazer as doenças, e foi para o pilar de alegria. Então, aqui ela conseguiu, é como se aquela água, que, igual eu comentei ali no início, que o nosso corpo é 70%, mais de 70% água, como se aquela água que tivesse ali, né, poluída, fosse se limpando, e a pessoa conseguiu se curar dessa doença. Qual é outras maneiras da gente fazer isso? Sentindo gratidão, tá do lado das pessoas que a gente ama, né? A gente pode ter o pior dia do mundo, mas chegou em casa, abraçou o teu filho, tudo isso já vai mudar a energia.